Olá! Essa exposição foi retirada do curso de Direito Processual Civil do Humberto Teodoro Júnior. Antes de discorrer acerca das condições da ação, é necessário definir o que elas são. Um processo não pode ocorrer do nada. Para isso, é necessária a participação das partes e instruções do julgador. Essas partes devem alegar os fatos, apresentar as provas e a sua demonstração de direito. Já o juiz deve recepcionar essas provas, apreciá-las e fazer a demonstração dessas normas abstratas. É necessário que as partes sejam capazes, representadas por advogado, que o juiz seja competente e que todos os procedimentos sejam adequados para que o processo seja viável e com mérito. Para ocorrer uma ação, é necessário então as chamadas condições de ação. E sem essas condições, a sua ausência leva às chamadas carência de ação. Então, essas condições elas funcionam como uma etapa intermediária entre a proposta válida do processo e a final medida judicial, operando no plano da eficácia da relação processual. Sem essas condições do processo, a causa será extinta sem que o Estado dê resposta ao pedido de tutela jurisdicional do autor. Bem, quanto à enumeração e à conceituação das condições da ação, o Código de Processo Civil estabeleceu 3 categorias fundamentais do processo moderno. São elas os pressupostos processuais, as condições da ação e o mérito da causa. Os pressupostos processuais e as condições da ação são exigências e requisitos preliminares para que o juiz tenha acesso ao julgamento do mérito da causa. Ou seja, sem essas categorias, o processo pode ser extinguido. Assim que o juiz verificar se a relação processual instaurada desenvolveu-se regularmente e que o direito de ação pode ser validamente exercido no caso concreto, ele passa para o mérito da causa. O mérito da causa é basicamente a lide. E há a sentença do mérito da causa, que é a decisão definitiva do litígio, em que o juiz vai julgar como procedente ou improcedente o pedido formulado pelo autor. Bem, deste modo, as consequências práticas do julgamento que põe fim ao processo são o reconhecimento da ausência dos pressupostos processuais, em que há o impedimento da instauração da relação processual ou a nulidade do processo, a ausência das condições da ação, que leva à extinção do processo válido sem a resolução do mérito. E, por fim, a ausência de direito material subjetivo leva à declaração judicial de improcedência do pedido, mas não da ação, pois a existência da ação independe do direito material em disputa, ou seja, assim que for admitida a ação e todas as suas condições estiverem presentes, a ação não pode mais ser considerada improcedente. Bom, eu vou falar um pouco sobre as condições da ação de acordo com o Código de Processo Civil. Ele traz 2 condições, o interesse e a legitimidade. O interesse ele se subdivide em algumas categorias. O interesse de agir ele é secundário e instrumental. Ele protege o interesse substancial. Ele é secundário porque justamente protege um outro interesse. E ele é instrumental porque ele protege o interesse substancial através do processo. O interesse substancial ele é o interesse pelo qual eu entro com uma ação para ser protegido. Juntando o interesse substancial com o interesse de agir, vai resultar no interesse processual. O interesse processual ele surge quando há um prejuízo que precisa de uma intervenção dos órgãos jurisdicionais para que seja resolvido. Ele se dá entre a necessidade e a utilidade. Sem a necessidade, não teria uma tutela jurisdicional, por isso que ele é uma necessidade no interesse processual. Por fim, nós temos o interesse tutelável. Ele é uma prestação que exige do réu uma condenação a ser feita. Para entender melhor, vamos usar uns exemplos. Vamos supor que Maria bata no carro de João. João vai querer proteger o interesse substancial, que é o seu carro em um estado bom como ele estava antes disso. Então, João, através do interesse de agir, ele vai entrar com um processo contra Maria. Nesse caso, vai se dar um interesse processual, porque o prejuízo gerado a João, a Maria vai ter que ressarcir. E, por fim, o interesse tutelável é o fato de que Maria vai ter que ressarcir o prejuízo dado a João através da condenação do interesse tutelável. A segunda condição da ação que o Código de Processo Civil traz é a legitimidade. Ela pode ser ordinária, que é na maioria dos casos, e extraordinária, que se dá em algumas exceções. A legitimidade ordinária pode ser passiva ou ativa. A legitimidade ordinária ativa diz respeito ao titular do interesse de pretensão. E a legitimidade passiva diz respeito ao titular do interesse que vai ser operado a pretensão. No caso do exemplo que Maria bate no carro de João, o titular ativo vai ser João, porque ele tem interesse na pretensão. E o titular passivo vai ser a Maria, porque ela tem o interesse de ser operado a pretensão. Por fim, nós temos a legitimidade extraordinária, que permite que a parte demande, em nome próprio, o interesse de direito alheio.
Para ficar melhor de entender, eu vou usar um exemplo. O Ministério Público, ele demanda em nome próprio o interesse alheio nas ações que ele trata. Por exemplo, numa ação de acidente do trabalho, ele vai demandar o interesse alheio em seu nome próprio. Após falarmos das condições da ação que o Código de Processo Civil traz, a gente vai falar da bilateralidade, da legitimidade da parte que o Humberto traz na sua doutrina. E o trecho, ele diz o seguinte: só há legitimação para o autor quando realmente age diante daquele contra quem, na verdade, a tutela jurisdicional deverá operar efeito, o que impregna na ação do efeito de direito bilateral. O que eu quero dizer com isso é que o João, voltando no exemplo, só pode prestar ação contra quem a tutela jurisdicional irá operar. Ou seja, só pode prestar ação contra Maria. Ele não pode prestar ação contra outra pessoa. Isso que a bilateralidade da legitimação da parte garante. E por fim, em sua doutrina, Humberto diz que a possibilidade jurídica do pedido se dá que no ordenamento jurídico tenha uma providência parecida com aquela solicitada. Ou seja, é como se tivesse que haver um pressuposto para que seja feita aquela solicitação de uma providência. E por último, a visão das condições unitárias da ação diz respeito aos requisitos para que aquela ação seja válida. Como nós vimos, nós falamos do interesse e da legitimidade. Esses são os requisitos principais que o Código de Processo Civil traz para que as ações sejam válidas. Bom, quanto aos limites temporais da apreciação das condições de ação, é importante fazer algumas observações. Ou seja, a gente vai falar de até que ponto no processo você pode fazer a análise da presença ou da ausência de condições de ação. Tanto na doutrina quanto na jurisprudência, é um consenso que essa análise ela é de ordem pública, ou seja, ela pode ser realizada a qualquer momento no processo e ela pode ser realizada também em qualquer grau de jurisdição. Mas, tipicamente, ela pertence à fase preliminar processual, que é tudo aquilo que antecede a análise do mérito em um processo. Mas fica uma dúvida importante. Quando essa preparação do auto é concluída, passa a ser necessário naquele processo uma análise mais concreta e detalhada de todas as particularidades daquele auto. Tipicamente, essa necessidade de análise ela acontece porque é necessário avaliar se todas as provas que foram apresentadas e se o direito invocado ele realmente justifica o pedido que foi feito pelo autor da ação. Por vezes, a declaração que foi dada pelo juiz de considerar se houve legitimidade, se houve interesse, por vezes essa declaração ela não é suficiente. Então você precisa refazer a análise dessas condições de ação num momento posterior. Isso geralmente acontece em casos em que um tribunal de segundo grau vai reavaliar uma decisão tomada pelo tribunal de primeiro grau e ele vai observar as condições de ação ali novamente para conseguir cassar a sentença, que é originária do tribunal de primeiro grau. Na prática, aquilo vai chegar no procedimento judicial como uma decisão de mérito. E aí aquela ação, mesmo não tendo condições, ela não vai ser considerada como carente de ações, ela vai ser considerada como improcedente. Então ela não vai ser extinta, mas sim improcedente, porque não faria sentido extinguir aquela ação ali naquele momento, sendo que já foi feita a discussão extensiva, em primeira instância, sobre a validade daquela ação. O autor, ele finalmente vai acrescentar que é importante dar esse enfoque sobre a avaliação posterior das condições de ação, nesse caso sendo colocada como uma decisão de mérito, justamente porque tem algumas situações jurídicas que elas são dependentes das sentenças por mérito. São situações jurídicas como a coisa julgada e a rescindibilidade da sentença. Nós vamos falar do recurso especial 1.757.123 do Estado de São Paulo. Bom, Renata ajuizou a ação de exigir contas de Olavo. Em sua contestação, Olavo, dentre outros argumentos, suscitou como preliminar a impossibilidade jurídica do pedido. O juiz proferiu decisão interlocutória, rejeitando a arguição de impossibilidade jurídica do pedido. Olavo interpôs agravo de instrumento. Olavo interpôs agravo de argumento, que é o recurso contra as decisões tomadas pelo juiz durante o processo, antes da sentença, e contra essa decisão interlocutória do juiz. O Tribunal de Justiça não conheceu do recurso, afirmando que as hipóteses de recurso estão previstas no rol do artigo 1015 do novo Código de Processo Civil. Melhor, não há previsão de recurso contra a decisão interlocutória que versa sobre a impossibilidade jurídica do pedido, e caso o processo não esteja de acordo com a condição da ação, o processo seria extinto. Não está previsto o que o Olavo alega para ser impossibilidade jurídica. Então não cabe esse recurso que o Olavo está entrando.